A aura negativa e pessimista que pairava as adaptações de videogames para o cinema parece que está aos poucos se dissipando nos últimos anos. Embora ainda não tenhamos de fato um filme definitivo que traga de maneira irretocável a experiência dos jogos para uma tela de cinema, é possível notar uma mudança de paradigma, com títulos que não apenas se mostram comercialmente bem-sucedidos, mas que apresentam um nível de qualidade acima da média. Pokémon Detetive Pikachu, Uncharted e, mais recentemente, os filmes do Sonic apresentaram mais virtudes do que defeitos, bons valores de produção e uma trama que traz os elementos mais característicos de sua fonte de origem, mas apresentando novidades para fugir da previsibilidade. Mesmo com o histórico negativo de adaptações anteriores, os estúdios parecem estar enxergando o potencial lucrativo dessas obras, investindo orçamentos mais generosos para garantir a qualidade e o retorno financeiro. Porém, isso não significa que obras independentes ou de baixo orçamento também não possam ganhar espaço no mercado, ainda mais quando conseguem compensar a limitação dos recursos em boas ideias, um elenco talentoso e uma execução competente. Nesse sentido, um filme que surgiu na surdina e que foi baseado em um jogo de nicho acabou apresentando uma qualidade acima da média, se tornando um cult apreciado pelo público e crítica. Esse é o filme Werewolves Within, traduzido no Brasil como Um Lobo Entre Nós, que foi lançado em 2021, produzido pelo estúdio Red Storm Entertainment e distribuído pela Ubisoft, empresa que também foi responsável pela distribuição do jogo. Falando nele, trata-se de um título em realidade virtual, lançado em 2016, para ser jogado com o PlayStation VR e os óculos Rift e Quest, servindo como uma espécie de versão digital do jogo clássico Clue, aqui no Brasil conhecido como Detetive. Jogo que se passa em tempos medievais, onde o jogador deve descobrir quem seria o lobisomem do grupo, que está assassinando pessoas em um vilarejo. No caso da versão para os cinemas, a roteirista Michelle Wolf e o diretor Josh Roban levaram o conceito para tempos atuais, se passando na pacata cidade de Beaverfield, onde o guarda florestal Finn Weller foi designado para acompanhar a construção de um oleoduto. Ao chegar no local, Finn encontra indivíduos excêntricos e de caráter questionável, incluindo um caçador que ameaça qualquer um que se aproxime de sua cabana, e uma jovem chamada Cecily, que trabalha entregando correspondências. Porém, durante uma nevasca que bloqueia o acesso da cidade, Finn descobre que a energia da cidade foi cortada e encontra o corpo de um dos moradores, que foi brutalmente assassinado. Com a suspeita de que uma fera tenha sido responsável pelo assassinato, os moradores são obrigados a se refugiar em um alojamento. Dentre eles, a doutora Jane Ellis investiga o corpo e descobre que quem está por trás de tudo é uma criatura mitológica e selvagem, um lobisomem. Com a cidade isolada, as suspeitas recaem sobre todos que estão refugiados no alojamento, cabendo a Finn e Cecily descobrirem quem é o lobisomem de Beaverfield. Mesclando o humor e o terror, aos moldes de filmes como Todo Mundo Quase Morto, unindo com a estrutura de suspenses, Whodunit, que se popularizou com a franquia Pânico, Werewolves Within é uma obra divertida, bem-humorada, com personagens propositalmente caricatos e um tom de horror que, apesar de ser limitado em virtude do baixo orçamento, consegue dar uma identidade própria para a obra. Falando em limitações, o elenco traz poucos nomes conhecidos, sendo os maiores destaques o ator Sam Richardson, interpretando o protagonista Finn Weller, e a comediante Ilana Vatroub como Cecily. No entanto, todos fazem um bom trabalho dentro dos limites do roteiro, que não se leva a sério e nem se preocupa em levar suas personalidades adiante, com exceção de Finn. Inclusive, o personagem é responsável não só pelos momentos mais bem-humorados, mas também por uma de suas discussões mais interessantes, apesar de tangencial. Porque temos a tendência de utilizar pessoas boas. Finn é um homem inseguro, tímido, receoso e, em certos momentos, até mesmo covarde. Em sua apresentação, o vemos tentando adquirir mais confiança através de um áudio de autoajuda, e descobrimos que ele foi dispensado por sua ex, mas se nega a aceitar o término. Ainda assim, ele se mostra uma pessoa bem intencionada, que deseja fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e que é capaz de reconhecer os valores daqueles ao seu redor, mesmo quando esses estão muito ocupados hostilizando uns aos outros. Prova disso está na cena que, ao ser revelado que um lobisomem é o responsável pelos assassinatos, diante das discussões acaloradas dos moradores, Finn se coloca na frente de todos e começa a argumentar sobre por que nenhum deles seria suspeito, mencionando as qualidades que cada um possui. Em um momento anterior, Finn pede ajuda para Emerson, um caçador que vive isolado da cidade, e apesar de sua recusa, ele insiste a respeito dele agir como um bom vizinho e ajudar seus companheiros, algo que acaba sendo determinante no clímax da obra, onde ele é salvo por Emerson, que internalizou as palavras de Finn e mudou de ideia. No entanto, os demais moradores rejeitam a ajuda e os conselhos de Finn, o considerando um forasteiro e questionando seus atos de bondade, já que ele não teria motivo nenhum para ajudá-los naquele momento,
sendo até mesmo considerado como um dos suspeitos por tudo o que está acontecendo. Ironicamente, foi pelos seus atos de bondade e pelas intenções que ele acabou sendo um dos únicos a sobreviver por todo o filme. Afinal, Finn descobre que Cecily era o lobisomem e que tinha manipulado os eventos para colocar os moradores um contra os outros, pois assim eles iriam se distanciar, tornando sua caça muito mais fácil. Porém, pelo fato de Finn ser uma boa pessoa, ele quase prejudicou os planos dela, e no encerramento, o fato dele ter dissuadido Emerson e ter controlado Janine, a dona da estalagem, o salvou de Cecily e causou a morte dela. Dessa forma, o filme traz um contra-argumento bastante pertinente acerca das frases populares e de um senso comum que já ouvimos alguma vez na vida, como "o mundo é dos espertos". Graças a isso, temos a tendência negativa de hostilizar pessoas que realmente querem fazer o bem, que agem com honestidade e empatia, pois costumamos acreditar que tais atos são eivados de segundas intenções. Infelizmente, vivemos em tempos céticos, cínicos e pessimistas, onde se culpabiliza a vítima e se menospreza os dignos, enquanto defendemos os culpados e alçamos os astutos aos altos patamares. Com tamanha inversão de valores, vemos na figura exagerada, cômica e excêntrica dos moradores de Beaverfield um reflexo de nós mesmos, pessoas que perderam a capacidade de discernir entre aqueles que realmente querem ajudar, daqueles que buscam tirar proveito de nossas fraquezas. Dito isso, Finn acaba sendo um protagonista interessante nesse tipo de filme, por mostrar que, apesar de ser um indivíduo com falhas de caráter, sobretudo a falta de confiança em si mesmo, acaba sendo alguém muito mais válido de se espelhar, pois mostra que, com boas intenções, solidariedade e empatia, é possível superar os problemas com maior dignidade do que aqueles que se consideram mais espertos do que os outros, como é o caso de Cecily e dos demais moradores da cidade. Apesar desse debate mais substancial, Werewolves Within é, na realidade, uma obra singela, sem grandes pretensões, que consegue mesclar comédia e terror de maneira a divertir o seu público e nada mais do que isso. Em termos técnicos, é um filme que não consegue esconder as suas limitações de orçamento, mostrando pouco ou quase nada dos assassinatos, com cenas mais complexas envolvendo explosões sendo mostradas de longe e com efeitos visuais sendo usados apenas no encerramento, com um resultado sem o devido polimento. Ainda assim, a obra consegue ser uma adaptação respeitável a um jogo pouco conhecido, expandindo seu conceito de maneira eficiente e resultando em um filme que acerta mais do que erra. Mesmo com um roteiro despretensioso e sem grandes ambições, o fato dele despertar no público um debate sobre como o ser humano enxerga as boas ações com desdém e o receio hostiliza as pessoas com intenções genuínas, nos diz muito a respeito de nós mesmos e do próprio filme em si. Esse aqui foi muito bem aceito pela crítica e que se mostra uma boa opção de entretenimento, sobretudo no campo das adaptações de videogames para o cinema.